Né? Boa noite, querida família de luz, aqui do canal Mestres Intensos. Sejam muito bem-vindos. E hoje estou aqui com a querida Nanda Paz para falar sobre o tema O Retorno da Lemúria e da Atlântida. Sejam muito bem-vindos de todo o meu coração. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Agradeço, querida Nanda, por aceitar aqui o meu convite para falar deste tema também que ressoa muito com o meu coração, com a minha alma. Eu também tenho memórias dessa época. E depois eu quero relatar um pouquinho, né, depois que a Nanda falar com vocês. Então, eu agradeço todo o meu coração, Nanda. Fique à vontade para falar. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, minha querida. Primeiro pelo convite. Fiquei muito honrada pelo convite para trazer esse tema assim que é tão importante agora, né? Tanta gente sentindo esse chamado e não é todo mundo que está aberto para ouvir sobre esse assunto, porque ainda é um mistério. Então, assim, fiquei muito honrada quando você me convidou. Gratidão. E eu espero também que as pessoas aqui possam perguntar e tudo, para tirar as dúvidas, porque existem muitos pontos de interrogação em relação à Lemúria, à Atlântida, e eu vou trazer informações que são canalizadas, que foi da minha lembrança, né? Que eu sou uma pessoa que trago lembranças das minhas vidas passadas, eu tenho um aspecto lemuriano desperto, e também versões que eu fui buscar de outras pessoas, de outros canalizadores, estudos, né? A partir daí eu fui estudar muitas coisas. Então, assim, a gente vai bater um papo. Importante que as pessoas também interajam, tá bom? Nanda, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para as pessoas conhecerem também. Então, eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta quântica vibracional, eu sou canalizadora, e sou contatada, né? Eu tive uma experiência de ser contatada por um ser estelar de Órion, e foi daí que a minha vida mudou completamente. Questões que eu já vivia desde a infância, de ter a sensitividade, de ser vidente, que eu não compreendia, para mim fez todo sentido no momento que eu entrei nesse mundo estelar, vamos dizer assim, né? Não espíritas, não via mais espíritos, mas sim seres cósmicos estelares e que foram me orientando. E daí eu fui perdendo o medo, fui compreendendo muito mais, expandindo a consciência. Eu digo que foi o meu ponto de despertar mesmo. E daí eu era fisioterapeuta, né? Me tornei terapeuta vibracional em função desse processo todo. E desde então eu adentrei numa missão de ativar os trabalhadores da luz que precisam despertar para adentrar nas suas missões, ativar os lemurianos que estão aqui agora, que precisam despertar para auxiliar na transição planetária, e ativar lugares de poder do planeta. Então, eu já rodei assim, alguns lugares importantes para plantar cristais, para fazer conexão da energia cósmica, para trazer novamente a energia cósmica, para limpar, conectar a rede cristalina, a rede magnética. Então, já andei aí por alguns lugares fazendo esse serviço, que foi todo canalizado. E agora, a orientação é despertar os lemurianos que precisam realmente acreditar e confiar e ativar no DNA cristalino a informação que está aí para que eles entrem, vocês, né, porque você é incluída nesse trabalho para a transição planetária. Uhum. E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Ah, maravilha. O pessoal está falando que o meu áudio está ruim. Pode me dar um feedback, por favor? O seu áudio? Está ouvindo Eu não, bem, Nanda? eu não estou ouvindo muito bem, mas eu acho que é por causa do meu ventilador. Eu vou desligar o meu ventilador. Ficar suando bastante. Um segundinho. Eu acho que pode ser que ele esteja interferindo. Ver se está melhor agora.
talvez esteja melhor. Eu acho que ótimo. Ele estava interferindo, sim. Agora, o meu que eu quero que o pessoal fale, dê um feedback para ver se tá bom. Eu estou te ouvindo bem. Eu acho que está dando um pouquinho de eco, porque o problema é no aplicativo que faz live. Ultimamente está desse jeito, né? Infelizmente. Mas eu acho que dá para subir, sim. Eles estão falando que está um pouco baixo o meu som. Deixa eu ver se eu tentar aumentar. Eu achei um pouco baixo. Eu achei que fosse o meu... Melhorou meu som? Computador. Eu acho que agora melhorou um pouco. Eu aumentei aqui, melhorou um pouco. Tá bom. Nanda, então pode continuar, viu? Fica à vontade. Sim, então, como eu, né, me coloco nesse lugar de ativadora dos lemurianos atlantes que precisam despertar, eu sei que as pessoas que chegam para me ouvir falar sentem esse chamado, mesmo que o seu canal, as pessoas já vêm, já estão habituadas a te acompanharem e tudo. No momento que elas estão aqui, nesse momento que eu venho trazer essa informação, existe já uma linguagem, uma conexão, em que o seu eu superior, ele pede para acessar essa informação, para ativar no seu DNA informações que você precisa acessar. Agora, nesse tempo, nós estamos vibrando para isso. Então, mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Lemúria, que não sentem um chamado, se aparecem para ouvir isso, eu digo que, opa, fica, porque tem algo para você. Porque todas as informações, as mensagens estão dentro da gente. Nada do que eu vou falar, vocês não sabem. Tudo está dentro da gente. O que acontece é que eu só vou ali ativar informações adormecidas, que no momento que acesso uma informação, ali tem um gatilho que vai começar a iluminar várias coisas que vocês estão buscando há muito tempo, inclusive, né, essa pergunta que todo mundo faz, quem sou eu? Né? Por que eu estou aqui? Eu sempre faço essa pergunta. Né? Qual a minha missão? Então, essas informações, ninguém pode passar para você. Ninguém. Isso é a primeira coisa que um lemuriano precisa saber. Todas as informações que você precisa sobre você mesmo está dentro de você. Você não deve buscar qual a minha origem cósmica com uma outra pessoa, qual a minha missão, buscar com uma outra pessoa, quem são os meus mentores, buscar com outra pessoa. Isso tudo é algo que você precisa realmente ativar no seu coração de luz, no seu DNA, na sua memória, nas suas células, porque tudo está aí. Então, essa é uma missão que eu me coloco, porque eu escolhi através deles, né? Falei, ok, eu concordo, eu aceito, ajudá-los a fazer esse download, na verdade, para você relembrar quem você é. A gente só está aqui para uma função, para a gente crescer e evoluir. Por isso que a gente veio para a Terra. Crescer, evoluir, aprender com os nossos erros e nossos acertos e cumprir um acordo que foi feito antes da gente chegar aqui, que é ascender junto com o planeta. Então, assim, nossa primeira encarnação, que foi Lemúria, nossa primeira encarnação consciente, nós ainda éramos conscientes quando nós viemos para cá, nessa época de Lemúria, que muitos falam 12 mil anos. Não foram 12 mil anos. Há 60, 80 mil anos. Só que já existiram outras civilizações antes de Lemúria que não eram
os considerados humanos hoje. Eram outros seres que vieram de outros planetas, que vieram na Terra, seres inteligentes, que permearam a Terra e experimentaram e criaram esse grande laboratório, porque é um laboratório. E eu não vou falar disso, né? Vamos falar direto de Lemúria. E depois vieram os lemurianos, que são também seres que vieram de muitos planetas, porém acordados em experimentar a dualidade. Porque o planeta Terra ele foi construído como laboratório para a gente experimentar a dualidade. O que é a dualidade? Quando a gente tem um planeta, terceira dimensão, que vibra na dualidade, nós temos o livre-arbítrio, porque nós temos uma polaridade. O que significa? Eu posso escolher entre o errado e o certo. Esse é o ponto principal. Eu posso escolher entre a luz e a escuridão. E isso foi um experimento, porque os seres mais evoluídos, como nós éramos, viemos de quinta dimensão, nós estávamos no fluxo da vontade divina, no fluxo da vontade do universo. O que significa? Não tinha escolhas. Simplesmente, nós existíamos, como acontece com os seres superiores, de quinta, sétima, oitava, 12ª. Por isso que eles não compreendem quando a gente fala de dor, quando a gente fala das nossas emoções. Eles não compreendem, porque para eles tudo existe como um todo, tudo é complementar. Mas na terceira dimensão, não. A gente não consegue ter uma consciência unificada, porque estamos vibrando em 3D. Existe, sim, a dualidade muito forte, em tudo, na natureza, né? O dia e a noite, né? É o frio, é o calor. Então, dentro das leis naturais, a dualidade está presente. Por isso que as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas escolhas, elas estão aí. Porque eles não têm opção de escolher. Eles simplesmente eles seguem um fluxo, que para a gente é muito complicado entender isso. Mas, quando viemos para permear a Terra, nós sabíamos disso, que estávamos vibrando em quinta dimensão, estávamos num planeta que ainda vibrava em quinta dimensão, porque antes seres estelares vieram e prepararam tudo. E no momento que nós começamos a experimentar essa escolha, o nosso ego começou a aparecer. Até então, nós éramos seres divinos, conectados com a consciência da nossa origem, com a consciência estelar, com a energia cósmica, com a energia divina, como a gente quiser compreender isso. Nós sabíamos de onde nós viemos, nós sabíamos o propósito de estar aqui na Terra, que era um experimento. Nós teníamos, às vezes eu falo em espanhol, porque essas coisas eu falava muito na Espanha, me desculpa. Aí vem uma informação que eu nem sei de onde. E nós tínhamos essa vontade de compreender esse outro lado. Mas o que aconteceu? Tudo era muito perfeito, harmônico, para experimentar sermos co-criadores como Deus. Nós íamos co-criar dentro da nossa escolha. O que acontece dentro desse processo que durou, isso é importante. A civilização lemuriana, ela durou de 40 a 60 mil a 40 mil anos. Foi a civilização da Terra que durou mais tempo, muito tempo. Porque normalmente nós temos as civilizações que vieram depois, elas duravam 4 mil anos, 12 mil anos, máximo. Lemúria durou 40, mínimo 40 mil anos. Quando se fala
que há 12 mil anos Lemúria submergiu, as pessoas falam, teve 12 mil anos de Lemúria. Não, há 12 mil anos Lemúria submergiu. Mas ela já estava na Terra há 40 mil anos, de 60 a 40 mil. E era uma civilização inteligentíssima. Lembra? De consciência de quinta dimensão. Aí tem um ponto que eu quero colocar, que eu sempre falo. As pessoas falam, mas não existe registros. Por quê? Entra a questão da arqueologia, tá, gente? Na arqueologia se diz que não existiu civilização inteligente anterior a 8 mil anos. Mais ou menos. Cada um fala uma coisa, mas é de 8 mil anos, uns falam que é menos, que é o que eles dizem mais ou menos, que tem os monumentos mais antigos. Porém, o que se sabe hoje, agora, pouquíssimo tempo na nossa geração, é que existem cidades inteiras no fundo do mar, monumentos inteiros que não foram construídos por civilizações que não eram inteligentes. O que eles diziam que existiam, então, há 8 mil anos atrás? Civilizações que eram caçadores e lavradores, às vezes nômades, pessoas que só estavam caçando, plantando e nada mais, não tinham inteligência. Que a inteligência passou a via de 8 mil, 4 mil anos, assim. E tem esses relatos de que a pirâmide de Gizé só tem 4 mil anos, e na verdade sabemos que ela é da época de Lemúria, né? Na verdade eles não conseguem saber a época, e outros monumentos mais espalhados pelo planeta, e muitos, na verdade, que têm conexão, por exemplo, com as linhas leis, com as linhas magnéticas, com a rede cristalina, que tem conexão com as pirâmides, né? Tudo foi o mesmo construtor, vamos dizer assim, que tem a mesma geometria sagrada, tem a mesma arquitetura, tudo foi calculado exatamente da mesma forma, e eles não conseguem explicar isso porque os arqueólogos antigos, eles tinham um nome, eles eram poderosos e todos eram ligados à religião. Então, como a religião controlava tudo, né, gente? Não vou falar disso, a gente pode falar disso outra hora. Eles não podiam ir contra a religião. Então, esses relatos, essas descobertas de uma civilização mais antiga do que 8 mil anos, ficou guardado. Não poderiam falar. Porque tem todo um processo aí de uma verdade única religiosa que foi ali, né, inserida na mente, no consciente coletivo para o controle. Inclusive, esses lugares de poder, que antes eram templos lemurianos, foram desativados, controlados e foram construídos outros monumentos ali em cima para tirar a conexão da nossa rede cristalina. Bem, eu estou indo lá na frente e vou voltar de novo, tá? Para não ficar perdido. Alessandra, se me perder, você me fala, porque é muita informação, tá? Bem, quando chegamos, experimentamos a dualidade e ficamos confusos com isso, nosso ego subiu, utilizamos mal a nossa tecnologia. Até então era tudo lindo, maravilhoso, né, gente? Era um continente único que pegava os 2 hemisférios. Então, esse é outro ponto importante. Lemúria não era um continente pequeno. Tudo que nós vemos agora na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, nas Américas, imagina tudo ali coladinho, tá? Esse era o continente lemuriano, tá? Lógico, teve modificações. Nós todos éramos desse continente. Todos os continentes eram do continente lemuriano. Quando aconteceu deles perceberem que usaram mal a tecnologia, que era uma tecnologia utilizada com os cristais,
Os cristais eram a fonte de energia, eram a fonte de energia conectada com a energia cósmica. Eles tinham a capacidade, através das usinas de cristais, de captar os flashes solares, os raios solares, e utilizarem como fonte de energia. Só que, como tudo, quando a gente está na dualidade, tem o lado lindo, maravilhoso da luz, e tem o lado que eles foram descobrindo. O que mais que se pode fazer com isso, né? E aí veio a questão do poder, vem a questão do ego. E aí começou os conflitos de aquelas pessoas que eram os cientistas, os sacerdotes e todos os mais inteligentes, né? Vamos falar assim. Eles começaram a experimentar essa energia vril, a energia dos cristais, essa energia elétrica, magnética dos cristais, e eles criaram uma fonte de energia atômica, né? Não a energia vril, mas é como uma fonte atômica. E começaram sim a fazer experimentos. E esses experimentos, eles destruíram a Terra. Porque eles criaram, gente. Por isso, vou agora trazer para o tempo atual, tá? Eles criaram o que estamos criando hoje. Por isso que eu digo retorno de Lemúria. Nós estamos vivendo hoje a mesma situação astronômica, astrológica, cósmica, que a gente viveu em Lemúria. E o que significa isso? Que é um ciclo e que nós voltamos para o mesmo ponto. Por isso estamos aqui hoje, para lembrar do que fizemos há 12 mil anos, na verdade, há 40 mil anos atrás, para consertar. Estamos aqui para corrigir o que nós fizemos lá, para que não aconteça novamente. E aí, de novo, vou trazer para o momento atual, tá? O que aconteceu? Separatividade, guerras de poder, guerras de posse, conflitos entre raças. Quem está destruindo hoje a humanidade? A própria raça humana. Mais do que a força da natureza. Mesmo a gente tendo vulcões agora que despertaram, que na época em Lemúria também. Por quê? Porque estavam usando mal a tecnologia. Os tsunamis também. Por quê? Porque usamos mal, eles usaram mal a tecnologia. Né? Estamos fazendo explosões nos mares. Então, todos esses experimentos que estão fazendo hoje foi feito há 40 mil anos atrás, por nós mesmos. É isso que é importante, não são eles, somos nós. Então, um conhecimento lemuriano que a gente precisa trazer para esse tempo é, durante todo esse tempo encarnatório que cada um de nós viveu na Terra, foi caímos a consciência lá, no momento que a gente usou mal, e a consciência cósmica que me dava a certeza de que existia algo divino maior do que eu, e que tudo que estava aqui era somente para experimentar, porque era um presente mesmo, a gente ter essa vontade própria, foi mal utilizado. O que aconteceu? Evoluímos de quinta dimensão, realmente, nós estávamos numa situação de quinta dimensão, experimentando a terceira dimensão, ainda com consciência em quinta. O que aconteceu? Evoluímos total para a terceira, esquecemos quem éramos. Aí veio o véu. Porque nós não tínhamos mais a capacidade de manter essa vibração de conexão
com a nossa origem, quem sou eu, né? Com o divino, com toda essa unidade. Nós saímos da unidade, nós saímos da integração com todo. No momento que a gente se separou, a escolha foi nossa. Entendam, não são eles, fomos nós. E aí, qual foi o dever de casa? Vamos aprender a evoluir novamente. Experimentando na 3D a dor, o amor, o sofrimento, a separação do todo e o esquecimento. Esquecemos quem éramos, de onde viemos, o que estávamos fazendo aqui. Esquecemos. Por sorte, nós tivemos seres que ficaram na Terra para nos ajudar a lembrar e para manter um mínimo de frequência mais elevada de luz, de informação, porque luz é informação, para que a gente um dia pudesse despertar novamente. Além dos próprios lemurianos, que foram responsáveis pela queda, por arrependimento, eles próprios, nós, tá, gente? Nós escolhemos ficar e experimentar todo o processo encarnatório até esse tempo agora de transição planetária. Porém, nós nos desdobramos em fractais e aspectos nossos foram para as cidades que foram construídas intraterrenas. Então, quem construiu isso? Nós mesmos, tá? Nossos desdobramentos. Nossa, eu falo que são aspectos. Então, nós estamos nessas cidades intraterrenas, que não são cidades, tem lugares... A pessoa fala do continente de Ágata, isso também é outra coisa que eu vou falar. E são muitas. Em todos os continentes tem continentes, às vezes pequenos, às vezes maiores. Oi. Vou fazer uma pergunta sobre essa questão, né? Essas cidades intraterrenas, elas são no físico ou é no plano sutil, espiritual, em quinta dimensão? Então, não existe física. Elas são etéricas, né? E tem também como plasma. Elas são... É o plasma mesmo. Elas tem umas que têm um pouco mais de densidade, mas elas não são físicas. Você pode sim encontrar lugares que têm monumentos físicos e existe ali paralelo uma cidade etérea. Como existem as cidades etéricas na superfície, acima da nossa superfície, tá? Como o Rio de Janeiro tem, e outras cidades mais. Então, existem cidades, por exemplo, Monte Saint-Michel na França, tem uma cidade intraterrena ali embaixo do mar do Monte Saint-Michel, e existe uma cidade, o Monte Saint-Michel, ele está no meio, e existe uma cidade etérica acima. Por que acontece isso? Porque dessa forma, ficava mais fácil deles manterem essa conexão com uma energia cósmica. Então, assim, foi bom você falar isso. O que está na superfície, que é concreto, é manifesto, participa do que está intraterreno. Então, as pessoas falam uma cidade física? Não, mas a cidade que está na superfície, ela influencia e é influenciada por essa energia intraterrena. E, por consequência, a energia cósmica. Então, existe um vórtice ali, nesses lugares, que são os lugares de poder. Eu falei dos lugares de poder, são esses os lugares de poder da Terra. Eu vou voltar um pouquinho, senão eu vou me perder. Vou voltar aí, me lembra disso, tá? Para ficar mais claro. Então, assim, quando acontece a queda e a gente concorda, existe um acordo
que nesse tempo agora de transição planetária, da mesma situação, nós despertaríamos e voltaríamos para ativar a rede consciencial lemuriana, Atlântida, já vou falar de Atlântida, para auxiliar nesse tempo de transição planetária, para a gente alcançar a tão sonhada Era Dourada, que era o que Lemúria, há 40 mil anos, ia trazer para a Terra. Nós íamos viver o tempo da Era Dourada de luz. Esse planeta era para ser um grande experimento da quinta dimensão e de um processo evolutivo muito acelerado. Porque não existe um planeta, deve existir em algum universo, que já sabe que nós temos galáxias, mais de 300 milhões de galáxias dentro de um espaço pequeno, que foi comprovado já, né? 300 milhões de galáxias e não sei quantos universos. Então, gente, imagina isso. Nós não somos nada. Pelo menos o que se sabe perto da gente, não existe nenhum planeta, a não ser no desdobramento, né, multidimensional, em outro tempo, com a nossa beleza. Não existe. A Terra foi criada o mais belo paraíso. O paraíso era para ser aqui mesmo. Era o paraíso aqui. Quando falar, a gente vai para o paraíso era aqui. E realmente nós estragamos o paraíso, né? Estragamos. E aí o que acontece? Fomos para debaixo da Terra, né? Desdobramos e viemos primeiro desconectar essas usinas cristalinas. Os grandes cristais mestres, eles foram retirados das suas fontes de energia, porque lembra, eram bombas atômicas, como isso. Então foram desconectados, foram desviados para outros pontos, para que eles não pudessem se unir, não pudessem se conectar, para trazer mais tragédia. Mas, quando se soube que isso ia acontecer, porque demorou muito tempo até realmente haver a submersão de Lemúria, eles já sabiam, eles foram posicionando esses cristais e essas tecnologias para todos os continentes, sendo que eles escolheram um, que foi Atlântida. Atlântida foi escolhida pelos lemurianos para ser o centro de toda a informação, todo o segredo, todo o mistério que seria guardado ali, porque eles sabiam que aquele lugar ainda ficaria emergido durante uns 2000 anos. Era um dos pequenos pontos da Terra que não ia sofrer com a queda. Então, eles concentraram lá, os grandes sacerdotes foram para lá, só que dali eles já foram estudando formas de inverter tudo o que estava sendo feito. Mas ao mesmo tempo, eles foram controlar, também iam controlar aqueles que foram responsáveis por isso. Então, em Atlântida, eram os grandes sábios, se concentrou, que não era um continente. Atlântida era como um país. As pessoas falam o continente de Atlântida. Não, era muito pequeno. Era como uma ilha. E o que me falam é que era mais ou menos do tamanho de São Paulo, vamos dizer. Mas era como uma ilha. E ali se concentrou todos o conhecimento, os mistérios tecnológicos, matemáticos e tudo mais. E se sustentou durante 1000 anos, na verdade. Depois da queda de Lemúria, Atlântida caiu, submergiu 1000 anos depois. Mas foi o suficiente para eles distribuírem também para os continentes informações, né? Então, eles tiveram um tempo maior.
E daí tem uma questão muito importante. A grande missão dos lemurianos, por isso que eu falo lemurianos atlantes, sempre falo isso, lemurianos atlantes, era manter um conhecimento para a humanidade, que vinha para gerações futuras. E daí eles pegaram pedaços dos cristais mestres, né? Por isso que eu falo do ovo, umbigo do mundo. Se vocês forem estudar um pouquinho para falar quais eram as relíquias mais antigas que nós tivemos, eram pedras que representavam o umbigo do mundo, pedras de poder. Que significa? Que eram pedras que saíram do lugar mais importante da Terra, do lugar aonde se criou a Terra, se criou a humanidade. Todas as tradições, em todos os cantos do mundo, tem uma história de um civilizador, de alguém, de um Deus, que veio de uma terra distante, que afundou, trazendo uma pedra que representava o umbigo do mundo. Então, as primeiras civilizações, eles adoravam, literalmente, ovos. Como hoje se adora a cruz, se adora o símbolo da deusa, se adorava ovos, que significava esse umbigo do mundo, esse lugar que era o lugar sagrado, aonde existiram os deuses, que eram pessoas que vieram trazer informação para essas civilizações que não eram inteligentes, separados em todos os continentes. Então, eram esses sacerdotes que se prepararam desde a Atlântida para espalhar esse conhecimento para todos os continentes. Então, por isso, todas as tradições você vai ouvir a mesma história. Não muda a história. As religiões, tradições, ordens filosóficas, todas têm a mesma história. Porque isso foi um acordo entre eles, entre nós, para que essa informação se espalhasse. E um dos acordos nós ficaríamos adormecidos nas cidades intraterrenas, os nossos aspectos etéricos, nossos desdobramentos, até que chegasse um tempo para a gente integrar novamente na superfície, encarnados, integração dos nossos aspectos, para lembrarmos, trazermos para a memória toda essa história de quem nós éramos, o que nós viemos fazer e tudo mais, para começar novamente uma nova era. Uma nova era, que é a nova era dourada. E aí tem um ponto também que eu não posso esquecer, que eu acabei de esquecer, que eu não posso esquecer, que eu acabei de esquecer, que eu tenho certeza que alguém vai me perguntar, que era muito importante. Sim, a rede cristalina, tá? Então, e daí todas as informações, elas ficaram gravadas nos computadores, nos cristais. Esse é um cristal lemuriano poderosíssimo. Então, e os cristais também ficaram adormecidos, também ficaram escondidos. E que quando chegasse o tempo, eles iam emergir para começar a enviar as informações pouco a pouco. Então, a rede cristalina iria ativar novamente. Então, por isso que os cristais começaram a aparecer, cristais que não existiam há tempos atrás, começaram a aparecer para trazer essa informação, porque eles são seres, eles têm uma missão com os seres humanos, eles têm uma missão com a Terra. Então, quando a gente começa a receber e se conectar com os cristais, significa que nós temos essa conexão desde então. Pode falar. Não, como funciona essa questão da ativação? São os seres encarnados aqui que ativam? Porque eu vou contar para você, eu tive uma experiência de bilocação. Eu moro aqui na Bahia, em Vitória da Conquista,
E eu me vi, eu estava aqui fazendo as coisas de casa normalmente, e eu me vi lá no Chapada Diamantina, que é aqui perto, a 5 horas daqui, eu me vi lá ativando um cristal. Uhum. Então, essa ativação da rede cristalina, dos cristais, da ativação dos cristais, são feitas por lemurianos encarnados? Sim, então, foi boa pergunta. O que acontece? Eu tenho como missão, né, fazer as ativações nesses lugares de poder da rede cristalina, mas a campo. Eu vou, eu levo mochila pesada com cristais enormes, eu subo montanha, eu faço mandalas e aí eu toco tambor. Então eu conecto, eu ativo essas cidades intraterrenas adormecidas, né? Desperta essas cidades intraterrenas. Eu vejo tudo por orientação. Então, assim, algumas cidades, alguns lugares de poder que eu cheguei, conectei novamente, né? Gente, o que é importante? Antes que eu já sinto, né, as pessoas pensando, como você tem esse poder? Bem, não é isso. Eu sou um canal. O que eles falam é que eles fazem, mas como nós estamos na superfície em 3D, nós precisamos manifestar no físico o que eles estão fazendo, no metafísico. Então, é muito importante porque nós somos matéria. Momento em que tem consciência em 3D, conectando com essas informações metafísicas, nós manifestamos e passa a acontecer, é concreto. Então, assim, você sabe que as coisas só acontecem, só existem só existem na Terra, se nós trazemos essa informação manifesta, né? Nós não co-criamos, nós manifestamos. Então, no momento que eles fazem, e eu estando ali, em 3D, consciente do que está fazendo, utilizando os cristais que potencializam de 1000 vezes 1000 aquela vibração, aquela energia, tudo acontece. Porque senão o que acontece é de quinta D para quinta D, de 12ª a quinta D. Não passa pelo concreto, não passa pela matéria. É igual a gente que não vê o espírito do lado e a gente sabe que tem. Então a gente precisa estar ali em corpo físico, são os nossos elétrons, porque essa vibração vai se conectar com a energia que eles estão emanando. Os nossos elétrons vão acelerar, e é assim que a gente manifesta. Então, a gente participa desses vórtices de luz, conectando com essa energia que vem do centro da Terra, através das usinas cristalinas e das consciências que estão lá atuando, passa pela superfície através das nossas consciências ativadas. Por isso que na hora de uma ativação a gente faz sons, a gente dança, a gente roda, faz círculos, muito círculos, com cristais na mão, com mandala de cristal, sempre muito movimento, ao mesmo tempo que está acontecendo também com os seres cósmicos. Então, é tudo conectado. Assim é que voltam os vórtices de luz da Terra. É assim que volta a conexão dos nódulos magnéticos da Terra, que foram desativados quando inverteram esses nódulos, construindo templos nos lugares dos templos sagrados antigos, que eram o quê? Eram lugares de contemplação a Júpiter, a deusa. Todos esses templos de Ísis, elas eram templos que eram conectados com essa energia cósmica já de Lemúria, na época de Lemúria. Eu passei por lugares que existem templos de Ísis físicos, estou falando físico, tá? Que são escondidos embaixo de igrejas góticas. Tá? E aí eu vou falar coisas que eu sei que tem gente que não gosta, mas as igrejas góticas, elas foram construídas para inverter essa energia cósmica que nós, desses lugares, porque quando você chega num lugar de poder, onde existem esses vórtices de luz intraterrenos, superfície cósmica, você expande a consciência. Então, é quando você se conecta novamente.
É quando você sente que existe algo que te despertou, você ativa seu DNA, você ativa seu DNA cristalino, você ativa sua memória. Então, acontecem fenômenos. Então, esses lugares, eles foram desativados para que a gente ficasse no véu da Matrix. Foi proposital mesmo. Então, quando a gente fala do despertar da consciência, não seria possível se antes esses lugares de poder do planeta não fossem reativados novamente. E quem reativou? Os nossos irmãos maiores estelares, os extraterrestres. Quando a gente vê naves saindo do mar, naves saindo de montanha, eles estão intraterrenos. Hoje não existe mais uma cidade lemuriana, uma cidade Atlantis. Não. É uma cidade lemuriana, pleiadiana, arcturiana, siriana, venusiana, de Órion. Todos eles estão aqui, no centro da Terra, compartilhando tudo que esses lemurianos atlantes fizeram esse tempo todo, estão ajudando eles a trazer a ascensão do planeta e a ascensão da consciência humanoide, na verdade, né? E fazer a separação do joio do trigo, porque quem escolhe ascender, oba, vamos embora. Quem não escolher, vai sair da Terra, porque a Terra precisa evoluir. E isso é um ciclo natural, normal. Não existe nenhuma catástrofe, não existe, meu Deus, vai morrer todo mundo. Gente, isso é normalíssimo, dentro de um ciclo cósmico. E nós somos filhos da Terra. Nós somos filhos de Deus, da criação. Nós somos a criação. E nós fazemos parte disso. Então, se existe esse ciclo de mudança da Terra, um ajuste, e nós estamos aqui, nós temos que participar disso. O que precisamos entender é que o nosso acordo é participar para auxiliar na transição, para auxiliar o planeta e auxiliar a consciência, as consciências humanas a despertar, para perder o medo, para sair dessa coisa do pecado que não existe, que isso foi tudo armação do controle, para sair da culpa que não existe. A gente precisa desfazer todas essas crenças que foram extremamente aprisionadoras, que fez com que a gente não se conectasse com a nossa consciência cósmica. Tirar esse Deus que não é Deus que é injusto, Deus que pune. Esse Deus que pune não é Deus. Deus é amor, olha para a Terra, olha o que a gente tem aqui. Então, isso tudo foi para que a gente fosse controlado. E, infelizmente, ainda tem gente que fala, mas como é que você sabe disso? Cadê a prova? E agora, gente, a ciência está provando. O metafísico, ele existe com muito mais vigor, muito mais vida do que a matéria. Tudo que é energia é muito mais forte e potente do que o que é concreto. Então, a gente não tem mais tempo para duvidar. A gente só tem que sentir, porque eu não quero que vocês acreditem no que eu estou falando. Para mim, não faz a menor diferença vocês acreditarem no que eu estou falando. Precisa é você acreditar em você. Você acreditar no seu poder. Você é mestre de você mesmo. Você é o guru de você mesmo. Você sabe tudo o que você precisa saber para a sua evolução. Então, no momento que você entra e se conecta com todas as informações que estão em você, você não precisa mais ficar buscando através de gurus e de mestres e tudo mais. O que é importante, sim, acessar, estudar, compreender para ativar em você. No momento que ativou, confia. Confia no seu coração, confia no seu sentimento, confia nisso que você está sentindo agora, do que eu estou falando. Confia nisso que você está sentindo.
Porque o que você está sentindo é seu, não é meu, é seu. Esse é o meu papel, é ativar. Se eu estou te ativando, eu te honro, porque esse é o meu papel. Muito maravilhoso, né? As suas palavras passaram muito forte no meu coração. E, por enquanto, não tem nenhuma pergunta aqui. O pessoal não fez nenhuma pergunta. Eu queria só compartilhar com vocês, né? Eu tive na Chapada Diamantina, certa vez, uns anos atrás, com uma amiga querida, que a Nanda até conhece, que eu falei com você, né, Nanda? E a gente Sim. estava ali observando ali as montanhas, porque um senhorzinho lá falou que tinha muito avistamento de naves, né? As naves apareciam e cortavam as rochas. E ali ela começou a cantar uma canção lemuriana, muito linda. E eu, assim, do nada, comecei a acompanhar ela. Eu não conhecia aquela canção, mas eu consegui cantar igualzinho ela estava cantando, né? Então, assim, é o tempo realmente de despertar. Nós estamos recobrando as nossas memórias, estamos sendo ativados com essas energias que chegam do planeta, de fora e de dentro de nós também, né? Porque o que a Amanda falou é muito importante, é recuperarmos o nosso poder pessoal. Não entregar o nosso poder para terceiros, para gurus, para mestres, mas confiar no que a gente sente, o que ressoa com o nosso coração. É um momento de retomada de poder pessoal, da autorresponsabilidade também de nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e também do desapego e de começarmos a vibrar numa neutralidade, né? Começar a sentir, realmente é o sentir mesmo que é a nossa busca e que nos guiará, confiar no nosso eu que nos guia, a nossa luz que nos guia, né? Então eu agradeço muito de todo o meu coração. Tudo depois eu falo assim. Se tiver alguma pergunta, tudo bem, eu respondo, tem? Se alguém tiver uma pergunta, pode perguntar. A Leila, a querida Leila, ela perguntou sobre telos. Poderia falar um pouquinho? Ah, que lindo, até trouxe aqui, olha. Ah, eu tenho uma história, né, de telos que é... Ah, era isso, era uma das coisas, né, que eu não podia esquecer. É isso. Eu sabia que tinha uma coisa que eu não podia esquecer para não confundir. Então, assim, o que é bom que a gente compreenda? Lembra que eu falei que a civilização mais antiga que existiu foi Lemúria, de 60 a 40 mil anos. Em um continente que pegava os dois hemisférios, enorme. Só que os lemurianos também tinham processos encarnatórios. Nasciam, morriam, só que viviam muito. Você imagina, para a gente entender, se a gente aqui no Brasil, a gente tem uma experiência e alguém que mora no Japão, ela tem outra experiência. Em tempos diferentes, encarnações de há 40 mil anos atrás, como é que era o Brasil? Como era o Japão? Há 10 mil anos atrás, o que eu vou contar do Brasil há 10 mil anos atrás? O que a pessoa vai contar do Japão? Então, entenda que uma civilização que viveu 60 mil anos, em hemisférios diferentes, processos encarnatórios ali, todos os relatos que nós ouvimos sobre Lemúria e sobre Atlântida já não, tá? Porque Atlântida foi bem menos tempo e só existiu naquela região. Mas todas as histórias que a gente escuta de Lemúria são verdadeiras, são reais. Todas as versões. Não existe uma versão correta e outra errada. Nós temos que honrar, respeitar todas as versões. Por que eu digo isso? Porque eu escuto pessoas falarem assim. Mas Blavatsky falou que Lemúria tinha os humanoides que tinham 6 braços, olhos no centro. Ok, ela recebeu dessa forma, ela recebeu a informação de um tempo em Lemúria, de um lugar em Lemúria. Ok, né? Aí a gente fala de Aurélia, ela tem outra experiência através de Adama, né? O Monte Shasta, que ele foi para lá, levou os lemurianos foram para baixo do Monte Shasta.
era necessário, há 12 mil anos atrás, que ele estava esperando muito mais e não conseguiram chegar. Tem os templos no Monte Shasta, os templos piramidais, como aqui em Possíde, em Mato Grosso. Tem outra história de Possíde, em Mato Grosso. Tem outra história ali em Alto Paraíso. Tem outra história na Amazônia, que tem a cidade intraterrena da Amazônia. Na Europa tem um lugar que é Monte Serrat, que é uma montanha que tem um dragão, igualzinho a um dragão ali na montanha. Não é no monastério, é um dragão. E ali tem uma cidade intraterrena dos lemurianos que se sentiam culpados, que eles também estavam aprisionados. E é um portal invertido, como é aqui um portal invertido no Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, que também tem uma cidade intraterrena de Magave, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem muitos atlantes, que é uma outra história, e tem a cidade etérica. Então, assim, existem muitas... Tem a cidade de Lis, que pega toda a Galícia e Portugal, que tem um grande portal em Fátima, que em Fátima, as aparições de Fátima têm a ver com essas cidades intraterrenas, que na verdade eram avistamentos. Só que o que acontece? Quando você tem um avistamento, você tem uma crença muito forte, os pastorinhos acreditavam em quem? Em Nossa Senhora, em Jesus. O que eles viram? Nossa Senhora. Poderia ser um ET? Poderia. Eu vi Orion, um ser imenso, todo de luz, com o cabelo para cima. Então, tudo depende das suas crenças também. O que a gente precisa é abrir a nossa mente. A Aurélia foi maravilhosa, ela trouxe essa consciência lemuriana. Eu li o primeiro livro dela em 2007, em espanhol, não tinha nem português. E foi muito, muito acalentador para mim, porque eu já tinha memória, eu já tinha Survaniana desperta, né? Que Survaniana é meu aspecto lemuriano, e eu não entendia muito o que era. E quem me deu um conforto foi o livro de Telos, o primeiro livro. Eu ficava louca esperando o segundo, o terceiro, eu ia para a Espanha comprar. Quer dizer, eu viajava para lá e buscava. Depois é que veio para cá. Então, me deu um conforto, e eu sei que eu estou dando conforto para alguns de vocês que têm várias memórias, que têm muitas coisas e têm muitas dúvidas e sonha. Nossa, mas em Telos não falava que era assim, eu estou sentindo assim. É isso, gente. Você tem a sua experiência em Lemúria, ou em Atlântida, sendo que no mesmo lugar, porém, muitos processos encarnatórios. Então, assim, não descarte nenhuma versão, nem o que você sente. Ah, não pode ser Lemúria, mas Lemúria não era dessa forma. Sim, pensa nisso, tá? O que a gente tem que entender é que não é o outro que tem a certeza, não é outro que tem a certeza absoluta. A certeza absoluta é sua, dentro de você. E não queira convencer ninguém. O que sabe, o que você precisa fazer para participar desse momento, a sua missão planetária, a sua missão de alma, ela é sua. Você não precisa recarregar ninguém contigo, ela é sua. Então, só para eu concluir, né? Quando eu precisei assumir que eu ia viajar 2 meses e meio para ativar a rede magnética, a rede cristalina, para limpar lugares, eu vendi meu carro. Foi concreto. E fui. Comecei em Notre Dame de Paris, para limpar as formas de pensamento, de dor, de culpa, de controle, e limpar a catedral energeticamente, não é limpeza não. Um monte de cristal, fazendo mandalas, fazendo som, jogando água aromatizada, liberando elementais, trazendo energia cósmica, abrindo energia cristalina. E rodei durante 2 meses e meio, muitos lugares, até chegar no Lago Titicaca, no dia do fim do mundo, 21/12 de 2012. Literalmente fim do mundo do calendário maia, né? Eu estava dentro do Lago Titicaca, entregando as formas de pensamento, de dor, culpa e tudo mais, de todos esses lugares que eu fui, representado por pedras, porque os seres cósmicos, mestres ascensionados e angelicais estariam ali para receber. E eu fiz. Lógico que eu fui super julgada.
Lógico, imagina em 2012, as pessoas não falavam disso. Mas, olha que interessante, eu encontrei muitas pessoas que estavam seguindo o seu coração. Pessoas que estavam ativando os discos solares, pessoas que estavam abrindo portais de outros lugares, pessoas que estavam fechando portais, pessoas que estavam... Muita gente andando pelo planeta, sentindo o chamado de fazer algo para. Mas não era divulgado, não foi público, não existia Instagram. Entendeu? Existia o YouTube, mas ainda não tinha isso tudo. Então, siga o seu coração, seja o que for, se você sente o chamado, todo o universo vai conspirar e você vai ter os sinais de que você está fazendo a coisa certa. E é assim que eu continuei, fiz e continuo até hoje. Muito lindo, Nanda. Várias pessoas comentando que já tiveram sonhos com Lemúria. Teve uma irmã querida aqui, Mari, falou que teve um encontro com a dama e que ela nem conhecia, nunca tinha ouvido falar dele. Depois ela foi pesquisar, com certeza, né? E viu que era real. Muito lindo, né? Isso é muito interessante, né? Eu também não conhecia a Star Sheran, eu não tinha a menor ideia quem era a Star Sheran, e eu tive um sonho com ele, um desdobramento com ele muito forte. E um dia eu cheguei na casa de uma amiga, tipo 2 anos depois, e ela tinha uma foto de Astar Sheran, assim. Eu fiquei assustadíssima, eu comecei a chorar, fiquei morrendo de medo dela, fiquei com medo dele. Eu era nova, e eu falava para ela, o que é isso? Eu sonhei com esse homem. Aí que ela foi me explicar, ela foi me dar coisas para eu ler, mas eu tinha medo de Astar Sheran, porque foi um sonho muito vívido, e eu ainda não tinha um entendimento, e só depois de muito tempo que eu fui me conectar com ele. E mesmo depois que eu te vi, eu só fui me conectar anos depois com a Astar Sheran. Sabe? Hoje ele é um grande mentor, assim. Já me ensinou muita coisa. Muito lindo, né? Dos mestres, de Astar. O importante é você ter essa experiência, né? Fazer técnicas de projeção astral, projeção mental, ativação, como a Nanda faz, né? Sim. Do nosso DNA, das nossas memórias, porque você vai saber por você mesmo, né? Ninguém está te contando. Exatamente. Eles estão aqui presentes, né? Ajudando, ancorando essa energia, ajudando nesse processo de cada um. Sim. Eu tenho até na Conexão Lemúria, né? Que eu tenho um curso de Conexão Lemúria, que está aqui na descrição, né? Que é uma forma de fazer essa missão, de ativar as pessoas, né? Para elas adentrarem no seu processo. Então, é um processo iniciático, para que daí cada um siga o seu caminho, né? Então, é um convite aí para que vocês façam. Está online, mas tem um momento de uma presença comigo, eu marco depois no grupo e tudo mais. É uma experiência linda. E os contatos da do Instagram e também do curso dela, o link está na descrição deste vídeo, tá bom? Tem a pergunta aqui, Nanda, da Leila. Ela quer saber sobre os cristais lemurianos. Sou muito atraída por eles. Tenho vários. O que significa? Então, os cristais lemurianos, eles são, na verdade, os chips, né? Os chips que eu digo, os pendrives, desculpa. Os pendrives de Lemúria. Neles que estão os registros que a gente precisa ativar. Os cristais lemurianos, normalmente, eles nem são bonitos, né? Eles são velhos, eles são os grandes anciões da Terra. Eles são muito, muito antigos, eles são velhinhos, mas eles têm muita marca. Quando chega um cristal lemuriano para você e você se atrai por ele, é porque você está pronta, assim, para se ativar esse seu aspecto lemuriano, a sua memória lemuriana. Então, assim, pega o cristal, coloca no seu timo, medita com ele, respira ali com ele. Você pode pegar uma lupa, né, e olhar o que ele tem ali. Normalmente tem escritas mesmo, tem formatos, tem
tem desenhos interessantes. E aí você vai com o dedo, fecha os olhos, vai sentindo e pede para que ele te envie as informações que você precisa ativar em você, que a sua memória. Então, assim, a gente não. A forma da gente decifrar esses códigos, porque tudo isso são códigos, não existe uma lógica. É através do seu sentimento, da sua emoção. E aí, o que vier, receba. Pode vir um som, pode vir uma lembrança, pode vir um sinal, pode vir um sonho. E isso, às vezes, a gente não se conecta, não se liga que é o cristal lemuriano que está te trazendo. Sabe? Quando você. Um livro que você precisa ler, uma informação. Então, é dessa forma que os códigos ativam a gente. Né? Às vezes a gente vê imagens, por isso que a gente deve usar os códigos, né? Eu estava ali com a Flor da Vida. Por exemplo, eu desenho códigos, eu canalizo códigos, eu canalizo linguagens, eu canalizo sons, escritas. O que está escrito? Não importa. É o que aquilo está despertando no seu DNA. Os códigos são isso, não são leituras racionais. E aí a pessoa às vezes, eu não sei o que é isso, achei estranho e deixa para lá. Não, se conecta com aquilo que isso te pertence. É uma forma que o teu próprio sistema também, os seus mentores, os seus aspectos de luz, eles estão conseguindo te trazer informações. Então, receba. Lembra que a gente está numa era quântica. O campo quântico, ele é extremamente dinâmico. Então, é através dos sons, através das palavras, através das luzes, através dos desenhos, através da dança. Tudo isso faz sentido. Tudo isso é para a gente despertar nesse tempo. E lembra que o despertar, ele é para servir. Quando falam, você está despertando, a gente vai melhorando cada vez, evoluindo e deixa os outros para lá, não. Você só vai evoluir, não é somente para você. A sua evolução é para trazer outros. É para você conectar a rede consciencial humana. Então, a gente tem que servir sim. Se você despertou, se você evoluiu, se você expandiu, você precisa fazer a sua parte. E é isso que você está fazendo, Alessandra. Gratidão. Você está fazendo a sua parte. Graças a Deus. É o que eu busco sempre, assim, eu tenho um chamado da unidade, sabe? De trazer essa consciência de unidade, sem julgamento, a união, realmente, entre todos, né? Porque essa questão de julgar, que ainda está muito marcada aqui no planeta, nós já somos de todas as cores, todas as raças. Então, assim, se nós não aprendemos a amar o nosso semelhante, independente de religião, sexo, opinião política, qualquer coisa, como nós estaremos preparados para receber nossos irmãos extraterrestres, né? Se nós não estamos aceitando nem o nosso semelhante aqui. Essa é a questão, né? Então, assim, é o que eu seleciono muitas mensagens que eu compartilho aqui no canal, porque é só o amor, a luz, a união, a unidade e esse empoderamento pessoal, né? Porque chegou o momento. Sim. Não vai deixar para depois, né? Não. Nanda, tem uma pergunta aqui da Shirley. Tem diferença dos cristais lemurianos e os que a gente compra nas lojas? Os lapidados? Isso é para cristal lapidado. É porque eu também ensino cristais, né? Isso é um cristal. Todo cristal ele nasce assim, tá? A diferença aqui é que ele foi polido, foi cortado, né? Foi cortado. Mas o formato dele foi esse. Poliram e na verdade, só poliram, nem lapidaram, só cortaram ele aqui. A diferença é que ele tem informações, mas ele não tem as informações tão antigas. Todos os cristais, eles são registros. Os lemurianos, eles trazem as informações mais antigas. Então, eles te ajudam a acessar esses portais ancestrais. Um cristal que não tem tanta informação, ele tem outra função.
Ele pode te conectar com o seu superior, ele pode te conectar com questões bem do seu próprio campo, da sua vibração, do seu corpo etérico, emocional, mental, espiritual e outras coisas mais. Mas um cristal lemuriano, ele faz você acessar memórias ancestrais, tá? Então, ele tem esse poder. E aí, assim, tem muitas outras coisas, né? Um cristal que é um ovo, ele tem uma função também, né? Uma função espiritual forte. Agora, os lemurianos, eles não são bonitos, né? Porque eles têm que ser naturais, eles não podem ser polidos, nem lapidados. Então, normalmente não são cristais bonitos. Quando a pessoa se conecta, é porque o que importa é a informação que ele está querendo te passar. E é ele que te escolhe, não é você que escolhe ele. Muito lindo, né? Exatamente. Tem várias pessoas falando, Nanda, que se sentem muito emocionados quando sobre esse assunto da Lemúria Atlântida, né? E o Kleber, ele falou assim que ele se emociona muito quando ele ouve aquela canção, que é a última canção da Lemúria. Eu também, quando eu ouço, é muito forte, eu me emociono muito também. Sim, sim. É muito forte, é muito emocionante mesmo. Mas não existiu só ela, né? Mas ela toca muito, sim. E tem, né, gente, essa história, né? Que Lemúria caiu com todo mundo dormindo, submergiu com todo mundo dormindo. Mas lembrem-se, imagina só, né? Existe algo também um pouco romantizado. Vamos pensar agora na física. Um continente que abaixa, o que acontece com o mar? Ele entra. Vocês acham que foi tudo tão calminho dessa forma, como falam? Pensa só. Pensa só. Poderia estar todo mundo dormindo, o continente foi... Depois disso, houve um caos. Um caos, um caos. Ondas e coisas e tudo mais que vocês possam... O planeta se transformou. Né? Lembra que a gente criou outros continentes. Não foi mansinho para criar outros continentes. Os continentes se separaram. Né? Imagina que na época o mar subiu 150 metros. As cidades os monumentos que eles encontram hoje abaixo do mar, está 150 metros abaixo do mar. É muita coisa. Então imagina isso. Agora que acharam a Arca de Noé também, acima de uma montanha, vocês viram isso? Então, imagina que nós tínhamos 150 metros de mar. E depois 150 menos, e depois 150 mais. Porque fazíamos isso. Tivemos vários dilúvios, vamos dizer assim, né? Tivemos várias transformações no ciclo da Terra. Então, essa coisa, saiu todo mundo, foi baixando, a água foi baixando. Pensa só. O que seria isso? Né? Eu digo que esse conto é para não chocar tanto, porque nós temos essa memória. Nós temos essa memória. E se esse conto fosse muito brusco, muito bruto, isso foi um dos pontos que os lemurianos trouxeram na época. Para que a gente falasse disso de uma forma suave, porque foi muita dor. Trouxe muita dor. Para que a gente pudesse resgatar essa memória de uma forma leve, e não com toda essa dor. Se a gente lembrasse dessa forma, seria muito mais doloroso do que pensar que a gente caiu com tudo mansinho. Foi descendo e o mar foi, né? Muito mais fácil. Foi tranquilo. Não foi tranquilo. Mas a gente precisa acreditar nisso. Tá? Verdade. Nanda, tem mais alguma coisa que você queira falar? Porque não tem mais perguntas, não. Tá bem. Quero só agradecer essa oportunidade de eu estar aqui mais uma vez, cumprindo, né, o que eu me proponho,
de ativar as pessoas. Estou disponível para qualquer pergunta. Quem quiser lá no Instagram para falar comigo, no meu WhatsApp, meu canal, que eu também tenho um canal no YouTube. Tá pequenininho, mas de vez em quando, porque é muito empenho, né, Alessandra? Às vezes eu não tenho tempo de estar ali. Quando dá, eu vou e faço um vídeo, faço uma coisa, mas o canal é Nanda da Paz. E é isso, eu estou aqui. E quando você quiser, Alessandra, estou à disposição, tá? Para voltar. Gratidão imensa. Gratidão a todos por me ouvirem. E eu espero que a gente se encontre por aí. Agradeço, Nanda, suas palavras, por compartilhar, né? Todo esse conhecimento, esse amor. E agradeço a cada um de vocês também que estiveram aqui acompanhando. Tenho certeza que não é por acaso, que não existe acaso, é ressonância. Então, estamos juntos, no amor e na luz que nos guia. Agradeço, Nanda, e até a próxima, viu, minha querida? Até a Gratidão. próxima. Também. Tchau, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.